Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez para o nosso canal Desencanto da Sereia, onde hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Nossa série que já tem aí com 2 vídeos já publicados, tem como título Desconstruindo Olavo de Carvalho, e hoje a nossa temática ela vai estar relacionada a um conceito, a uma ideia, seja lá o que vocês queiram chamar, de uma ideia programada, propagada por Olavo de Carvalho, que ganhou muita repercussão aqui no país, que é sobre o termo, conceito marxismo cultural. E para conversar sobre esse tema, falar sobre as desmistificações de toda essa problemática, convidado nosso hoje vai ser o professor Fred. O professor Fred ele é formado em História, tem especialização em História Contemporânea, é mestre em Educação Contemporânea, está na fase final de elaboração do seu trabalho para o doutorado, é membro do grupo de pesquisa e memória da ditadura militar e um grande conhecedor das obras marxianas, ou seja, alguém completamente gabaritado com um conteúdo e com um currículo muito bom para que a gente faça valer mais uma vez a nossa discussão, que tem como tema central a nossa série, repetindo, Desconstruindo Olavo de Carvalho. E aí, Fred, para que a gente comece a nossa conversa, aí eu jogo para você a seguinte situação, para a gente iniciar. O que é o marxismo cultural dentro da mitologia olavista? Bom, antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite de participar dessa série, temática extremamente pertinente. Deixar um salve para o pessoal do canal. E é interessante, Alberes, que a gente comece falando sobre a temática do marxismo cultural, que, como você já fez na introdução, trata-se de um conceito, talvez o mais propagandeado no meio do debate entre os seguidores do Olavo de Carvalho. Para poder a gente chegar nesse conceito, é bom a gente falar um pouco, mesmo que de forma sucinta, sobre a elaboração do que a gente chama de tradição marxista. Vamos lá. Quando o Marx, junto com Engels, produziram ali no século XIX sobre o capitalismo, sobretudo, toda aquela elaboração teórica, toda aquela produção, ela ganhou, que inicialmente a gente chama de a produção própria do Marx e do Engels, que a gente chama de elaboração marxiana. Com o passar do tempo, alguns autores, com base nessas ideias de Marx e Engels, vão também desenvolver as suas próprias interpretações sobre a sociedade capitalista. Esses autores que vão elaborar a partir do que Marx e Engels escreveram, o conjunto deles a gente dá o nome de tradição marxista. Então, vejam, toda corrente teórica, toda perspectiva filosófica, obviamente que ela é produzida e ela é produzida a partir do contexto em que os autores viveram. Né? Toda produção ela é filha do seu tempo, ela é uma determinada percepção teórica de um tempo determinado. Né? Por exemplo, no caso de Marx e Engels, eles pegaram o período ali de consolidação do capitalismo industrial, sobretudo, e esses conceitos elaborados por eles, né, a chamada produção marxiana, vai muito refletir o capitalismo daquele contexto do século XIX. Obviamente que os autores que vão seguir na tradição marxista, ou seja, que vão produzir posteriormente a Marx e Engels, mas com base naquilo que eles escreveram, naquilo que eles teorizaram, vão fazer também em um contexto diferente daquele que o Marx e Engels produziram. Isso é absolutamente comum, normal. Evidentemente, um autor, por exemplo, como Antônio Gramsci, que teoriza, que escreve, que pensa a sociedade capitalista no seu tempo, ele tinha uma perspectiva
da sociedade daquele contexto, que em relação ao período que Marx e Engels elaboraram os seus textos, passava por grandes transformações. Então, era absolutamente impossível que os autores da tradição marxista simplesmente replicassem aquilo que Marx e Engels tinham escrito lá no contexto do século XIX. Então, toda a tradição que é posterior a uma elaboração teórica original, ela obviamente conterá características daquele contexto histórico. Né? Isso não acontece só no espaço do marxismo. Várias outras correntes de pensamento também passam por esse processo. Eu citaria aqui rapidamente, só para a gente lembrar, da psicanálise freudiana. Né? O Freud, quando desenvolve os conceitos fundamentais da psicanálise, posteriormente, outros psicanalistas, outros pensadores da psicanálise freudiana vão ampliar, vão acrescentar, vão divergir da elaboração inicial de Freud, porque, obviamente, eles viveram em outro contexto, e isso é absolutamente normal, porque na esfera da elaboração teórica, na esfera da produção científica, repito, toda essa produção, ela repete aspectos do período histórico em que os autores escreveram. Por isso, repito, né, para ficar bem claro para o pessoal que está nos vendo, a produção marxiana, ou seja, elaborada diretamente por Marx e Engels, ela difere, por razões de contexto histórico, da tradição marxista, que são todos aqueles autores que elaboraram depois de Marx e Engels, mas com base nesses dois pensadores. Né? Então, essa questão ela tem que ser colocada de início, Alberto, penso eu, que é para as pessoas terem a noção de como esse conceito de marxismo cultural ele não faz sentido, mas a gente vai chegar lá. Então, vejam, entre as mais variadas produções da tradição marxista, entre as mais variadas produções, né, tem a tradição marxista, ela é muito plural, ela é muito ampla, né? Você vê que, por exemplo, dentro da tradição marxista, você tem pensadores que, com a mesma base, né, a obra de Marx e Engels, mas que divergem profundamente. Okay? Então, isso é absolutamente normal que isso aconteça. Entre as correntes que se desenvolveram a partir da tradição marxista, eu começo citando a chamada Escola de Frankfurt. E eu cito a Escola de Frankfurt porque, na elaboração do conceito de marxismo cultural, pelo Olavo de Carvalho, ele cita o tempo inteiro autores oriundos da chamada Escola de Frankfurt, que foi uma escola filosófica que surgiu na Alemanha, ali no contexto da década de 30 para 40. Então, os autores, entre os quais eu citaria Theodor Adorno, Max Horkheim, Herbert Marcuse e outros, aqueles autores, eles, como eu falei na introdução, eles são da tradição marxista, eles elaboraram concepções filosóficas, concepções sociológicas, etc., com base muito naquilo que Marx e Engels escreveram, mas, obviamente, como eles viviam em outro contexto, eles ampliaram, né, a perspectiva teórica sobre a sociedade a partir daquele contexto que eles viveram. Então, por exemplo, muitas coisas que Marx e Engels não perceberam na elaboração original, porque o contexto era diferente, os autores da Escola de Frankfurt vão viver numa sociedade capitalista, no caso da Alemanha, bem diferente da sociedade alemã na época que Marx e Engels escreveram. Então, eles vão acrescentar na produção teórica deles aspectos diferentes da tradição original da produção do Marx e Engels. Obviamente, por questão de contexto histórico. Então, por exemplo, um tema muito comum em todos os filósofos, ou pelo menos a maioria dos filósofos da chamada Escola de Frankfurt, era uma preocupação em tematizar questões de ordem cultural. Isso por uma razão de contexto histórico. Eles viveram no período de ascensão e consolidação do regime nazista de Hitler. Né? Então, eles perceberam que o avanço da sociedade capitalista naquele contexto, a
a propaganda, todas as formas de marketing, de utilização da imagem, eram parte de uma, digamos assim, de uma nova caracterização da sociedade capitalista, onde esse aspecto era muito mais relevante do que na época de Marx e Engels, né? Por isso, evidentemente, os autores originais não focaram tanto no aspecto cultural como fizeram os filósofos da escola de Frankfurt. Então, eles vão perceber, inclusive, que no processo de ascensão do nazismo na Alemanha, o lance da propaganda, o lance da manipulação da imagem, do discurso, era algo muito forte. Então, eles tematizaram muito sobre essa temática. E obviamente, por uma razão conjuntural, por uma razão de contexto histórico, né? Então, por exemplo, o Marcuse vai falar da ideia de um homem unidimensional, ou seja, de como a sociedade capitalista daquele período produzia uma determinada forma de pensamento que tendia a ser hegemônica, que tendia a ser uma reprodução da lógica capitalista na esfera da produção cultural, na esfera da reflexão filosófica, artística, estética, etc. Então, o que é que ocorre? Nos anos 80, né? Final dos anos 80 para início dos anos 90, agora a gente dá um salto, a gente sai da Europa e vai para os Estados Unidos. Há alguns setores da extrema-direita estadunidense, os chamados neoconservadores, alguns autores daquele período, eu repito ali, final da década de 80 para início da década de 90, eles vão começar a construir uma narrativa na sociedade dos Estados Unidos, utilizando justamente essa ampliação absolutamente normal, como a gente viu, esse acréscimo que a escola de Frankfurt deu ao pensamento original de Marx e Engels. Eles vão utilizar essas mudanças, esse foco na discussão cultural, estética, etc., artística, e eles vão começar a produzir uma narrativa de propaganda anticomunista, fazendo uma série de falsificações históricas, manipulando conceitos, fazendo citações fora de contexto, modificando palavras, inclusive até de propósito, fazendo traduções do alemão para o inglês errada, para poder, com essa operação, digamos assim, de falsificação intelectual em relação ao que os autores da escola de Frankfurt produziram, para criar uma retórica de teoria da conspiração, e naquele período dos anos 60, né? Voltando um pouco, no período dos anos 60, 70, alguns filósofos da escola de Frankfurt, como por exemplo Herbert Marcuse, já moravam, né, nos Estados Unidos, já tinham sido professores durante a década de 60 e 70 em algumas universidades dos Estados Unidos. Então, alguns formuladores dessa extrema-direita neoconservadora dos Estados Unidos vão criar essa narrativa conspiracionista sobre os autores da escola de Frankfurt, repito, com base em falsificações intelectuais, em manipulação de palavras, em deformação de conceitos, falsas citações, para, com essa narrativa conspiracionista, construir o conceito de marxismo cultural, né? Então, eu citaria aqui, por exemplo, entre essas figuras, um cara chamado William Linde, que inclusive é muito importante que a gente fala sobre o William Linde, que o William Linde é quase que um formulador original daquilo que o Olavo de Carvalho divulga no Brasil. Muito, mas muito mesmo do que a gente lê, assiste e ouve do Olavo de Carvalho, na verdade não tem nada de original. Ele só replicou aqui no Brasil essa narrativa que foi formulada pelo William Linde. Então, o William Linde vai escrever alguns textos naquele período final de 80 para 90, e nesses textos ele começa a elaborar aquilo que seria mais adiante a ideia de marxismo cultural, que basicamente seria o seguinte:
Isso é a formulação do William Lind, que o Olavo de Carvalho depois replica no Brasil. Com a crise de algumas experiências socialistas, teria havido, segundo o William Lind, uma mudança de estratégia do movimento comunista internacional, que teria deixado de lado a tática da tomada do poder à força, né, por via de um movimento revolucionário de massas, havia aberto mão dessa tática para adotar outra estratégia, que seria a tomada da consciência das pessoas, através das formas de expressão cultural. Okay? Então, o movimento comunista internacional teria, com base na formulação desses autores, segundo William Lind, desenvolvido essa nova estratégia, se apropriar da cultura para, a partir daí, ganhar as mentes da população, e o próximo passo seria a revolução e a implantação do comunismo. Então, por exemplo, o movimento comunista teria feito um trabalho de infiltração em todos os espaços da sociedade do ponto de vista da cultura. Então, o movimento comunista teria se infiltrado nas universidades, nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nos movimentos de bairro, nos movimentos camponeses, nos movimentos por questões de temática de identidade, de gênero, de etnia, etc., etc., para conseguir, e aí ele utiliza, né, de forma desonesta intelectualmente, eu me refiro ao William Lind, um conceito de outro pensador da tradição marxista muito citado pelo Olavo de Carvalho, que é o italiano Antonio Gramsci, para conseguir, segundo William Lind, aquilo que o Gramsci chama na sua obra de hegemonia. Então, o marxismo cultural seria efetivamente isso. Uma nova estratégia de dominação do movimento comunista através da cultura. Isso seria o marxismo cultural. O William Lind formula, o William Lind divulga, o William Lind faz essa formulação, repito, como disse anteriormente, com base em falsas citações, manipulação de textos, manipulação de dados, palavras tiradas fora de contexto, traduções errôneas propositadamente. Né? Eu citaria aqui apenas um exemplo para a gente ter a noção, e esse exemplo que eu cito do William Lind é replicado literalmente pelo Olavo de Carvalho, para a gente ter uma noção do tamanho da falsidade intelectual produzida por esses setores da extrema-direita norte-americana e replicados aqui no Brasil pelo Olavo de Carvalho. O Marcuse, o filósofo da Escola de Frankfurt, uma das hipóteses que ele levanta, e hipótese diferente no sentido do contexto histórico que Marx e Engels pensaram no século XIX, é o debate sobre o sujeito revolucionário. O que é que o Marx e Engels diziam sobre o sujeito revolucionário no contexto que eles escreveram? A revolução será executada, será materializada, tendo como sujeito revolucionário o proletário, o operário da fábrica. Né? Grosso modo, quando Marx e Engels pensam o sujeito revolucionário, eles pensam no proletário lá da fábrica, porque esse era o grande, digamos assim, a grande vanguarda do movimento operário no período, no tempo histórico que Marx e Engels escreveram. Mas quando o Marcuse vai nos anos 60, nos anos 70, pensar no sujeito revolucionário, ele pensa no sujeito revolucionário numa sociedade capitalista bem diferente daquela que Marx e Engels pensaram. Então, por exemplo, o que é que o Marcuse vai dizer em uma das suas obras? Ele vai, diferentemente de Marx e Engels, ele vai dizer, olha, nesse novo contexto, o sujeito revolucionário não é mais aquele sujeito revolucionário clássico do século XIX que pensaram Marx e Engels, porque, obviamente, a sociedade mudou, o capitalismo mudou. Consequentemente, foram lançadas novas condições objetivas para o surgimento de um outro sujeito revolucionário. E, aliás, eles dizem que agora são sujeitos revolucionários, no plural.
que a classe trabalhadora, ela ampliou-se, ela diversificou-se, consequentemente, o sujeito que faz a revolução também diversificou-se. Então, por exemplo, o Marcuse vai falar da importância, no capitalismo, daquele contexto dos anos 60 e 70, daquele indivíduo que é o indivíduo mais pauperizado da sociedade, o indivíduo que não tem trabalho, o indivíduo que não tem casa, o indivíduo que está jogado na rua, e que diferentemente do contexto de Marx e Engels, esse sujeito, ele ampliou-se muito naquele contexto do capitalismo das décadas de 60 e 70. Então, o Marcos diz, olha, a gente tem que olhar também para esse indivíduo, porque esse indivíduo, dado o nível de marginalização, dado o nível de opressão que ele sofre da sociedade capitalista, pode ser que esse sujeito, né, em função de algumas determinações históricas, conjunturais, se revolte contra o capitalismo. Né? E proceda um movimento de insurreição, etc., que pode contribuir numa situação revolucionária. Então, vejam que o que o Marcuse está fazendo é apenas uma atualização da elaboração marxista do sujeito revolucionário. O William Linde, de forma desonesta intelectualmente, vai elaborar, e o Olavo de Carvalho vai replicar isso no Brasil, dizendo o seguinte, olha aí, tá vendo? Esses caras da escola de Frankfurt, olha o que é que eles estão fazendo. Ó. Eles estão incitando que os marginais, os bandidos de toda ordem, que eles se organizem e façam uma revolução. Ou seja, os comunistas estariam incentivando os bandidos, os marginais, etc. E isso, inclusive, eles vão reforçar naquela tese famosa de crítica às pessoas que falam em direitos humanos. Então, vejam que o William Linde, ele manipula uma elaboração teórica do Marcuse para reforçar a sua teoria conspiracionista do marxismo cultural, tentando jogar para o Marcuse a ideia de que o marxismo cultural incentiva a bandidagem na sociedade. O Olavo de Carvalho vai fazer exatamente isso. Ele vai replicar essa tese, só que voltado para a realidade brasileira. O Olavo de Carvalho, ele é um leitor voraz desses autores. O Olavo de Carvalho, ele traz para o Brasil essas discussões. Né? Ele chega até a fazer quase que plágio das elaborações do William Linde. Ele escreve vários artigos que, se você pega artigos que ele escreveu e artigo que o William Linde havia escrito anteriormente, você vê quase que trechos quase que iguais. Ele quase que plageia o William Linde, né? Sobre essa questão do marxismo cultural. Então, o que o Olavo faz é exatamente isso, agora no contexto do Brasil. Ok. Ô Fred, essa perspectiva que é trazida aqui para o Brasil, né, que se intitula Marxismo Cultural, tem como o seu pilar mais forte Olavo de Carvalho. Ela chega aqui no Brasil e ela se infiltra aonde, Fred? Para que a gente tenha esses 35% de apoio irrestrito a essa lógica de pensamento. A forma como esse pensamento chega é dentro de uma... Primeiro ponto, né? A forma como ele chega, você já colocou aí que é uma forma completamente deturpada. Então, isso aí já faz uma denúncia descarada da falta de caráter dele e dos seus asseclas. Mas, para que chegue aqui no Brasil, para que ganhe a força desses 35%, ela é transformada de que forma, Fred? Olavo de Carvalho transforma esse conceito, essa ideia, e quais são os elementos assim palpáveis que chega para o Brasil e que a gente tem uma gama da população brasileira que aceita esses elementos sem sequer fazer um contraponto. Não é nem fazer uma crítica, é fazer um contraponto para ver até que ponto esse debate é legítimo dentro de uma forma que você coloca aí, dentro de trazer plágios, dentro de traduções completamente equivocadas não, né? Equivocada é de uma forma muito serena, dizendo, mas fazer traduções que tinham um viés de estabelecer um erro na interpretação. Ela chega aqui no Brasil e ela ganha força de que forma, Fred?
Na verdade, Alberes, quando o Olavo de Carvalho ele replica essas ideias aqui no Brasil, eu gosto sempre de frisar isso, ele replica. O Olavo de Carvalho Não não cria. tem originalidade alguma. Ele não formula tese, hipótese nenhuma. Ele apenas aplica à realidade brasileira essas teses formuladas pela extrema-direita dos Estados Unidos. Então, quando ele começa a replicar isso aqui no Brasil, ali, no início da década de 90, ele escreve para alguns jornais, pequenos artigos, ele praticamente falava, ele praticamente pregava no deserto. Né? Ele nunca teve espaço no meio acadêmico, né? Na verdade, ele sempre foi um crítico do espaço da academia, ele nunca teve espaço. Então, ele falava para um público muito restrito, muito pequeno, basicamente para os alunos dele, do curso que ele ministra online, curso de filosofia que ele ministra online. Então, ele basicamente falava para esse público. O que é que ocorre? Ali naquele contexto de final do governo FHC, para toda aquela movimentação que já se mostrava, já no final do governo FHC, de um crescimento muito grande aqui no Brasil, de setores mais da esquerda e da centro-esquerda, né? Capitaneadas, sobretudo, pela a força eleitoral do PT, do Partido dos Trabalhadores, o Olavo de Carvalho ele passa a fazer uma adaptação daquela narrativa conspiracionista do William Lindner nos Estados Unidos e começa a se utilizar de fragmentos da conjuntura brasileira para supostamente provar a validade das suas teses. Né? Então, por exemplo, a cada vez que o PT passava a se tornar um partido que se mostrava a ponta de lança da esquerda eleitoral, na teoria da conspiração, né, do marxismo cultural, que o Olavo replicava aqui no Brasil, ele dizia, olha aí, ó, tá vendo que eu tenho razão? Olha aí, ó, o PT ganhou outra prefeitura, e ganhou mais outra, e ganhou o governo do estado, e está avançando, e agora, ó, tem aí o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Olha aí, tá vendo? Olha o que é que o marxismo cultural fez. A esquerda vai tomar o poder, os comunistas vão tomar o poder. Então, ele passa a utilizar aquela estratégia que a gente vê muito bem no livro do Raul Girardet, o historiador Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, que o Girardet diz o seguinte, que toda teoria da conspiração, ela não pode ser do nada. Ela tem que tirar fragmentos da realidade para poder ela supostamente se embasar. Então, a ascensão dos movimentos de esquerda no Brasil, a ascensão, por exemplo, do debate de gênero, do debate de gestão democrática nas escolas, a discussão, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. O Olavo dizia, olha aí, ó, tá vendo? Olha aí que eu tenho razão. Olha que o movimento comunista no Brasil, ele está, via marxismo cultural, destruindo os valores da civilização ocidental. Porque era a mesma coisa que o William Lindner dizia lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó, os democratas, os comunistas aqui dos Estados Unidos estão disfarçados na mídia, no judiciário, nas universidades, o Partido Democrata vão tomar o poder, vão instalar o comunismo e acabar com os valores da civilização ocidental. O Olavo faz exatamente a mesma coisa aqui no Brasil, se utilizando de fragmentos da realidade, né? Porque um dos procedimentos do método da desonestidade intelectual do Olavo de Carvalho é substituir fato histórico por fragmento de realidade. São coisas bem diferentes. Né? O fato histórico é algo muito mais amplo. E o fato histórico ele é permeado por uma gama de fragmentos da realidade. O Olavo, ele espertamente, maliciosamente, ele retira um fragmento de realidade, eleva a categoria de fato histórico para supostamente dar base à sua teoria da conspiração. Então, todas as vezes, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Brasileiro, né, havia, todas as vezes que havia alguma conquista, por exemplo, para grupos de minorias, né, a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, toda vez que havia um ganho, né,
dos grupos de minoria na sociedade brasileira, o Olavo corria e dizia, olha aí, ó, que eu tenho razão, tá vendo aí, ó, a dominação comunista pelo marxismo cultural está acabando com a civilização ocidental. Então, esse discurso, Alberes e pessoal do canal, esse discurso, ele mobiliza o medo das pessoas. As pessoas passaram a vincular a ascensão eleitoral da esquerda, né, capitaneada pelo PT. As pessoas passaram a vincular o debate de gênero, né, o debate da diversidade, etc., etc., a uma suposta teoria de tomada do poder pelo comunismo, desta vez pela via cultural, que seria a tática do marxismo cultural. Então, é nesse contexto de ascensão das forças da esquerda, né, de ascensão dos setores populares, é nesse contexto, por exemplo, de abertura para debate de gênero, de avanço de ganhos jurídicos, políticos para os grupos de minoria no Brasil, que a teoria da conspiração, né, que contém o marxismo cultural como ponta de lança, vai ganhar muito mais adeptos. Porque, repito, o Olavo, né, maliciosamente apresentava fragmentos dessa realidade, algo muito mais amplo do que era. Ele apresentava fragmentos e dizia, olha aí, ó, como eu tenho razão, olha aí que o comunismo está sendo implantado, vocês não estão nem percebendo. Né? Então, é nesse contexto, ali, no final da década de 90, que vai haver uma espécie de boom do olavismo aqui no Brasil, onde ele vai ampliar, né, aquele grupo que inicialmente era muito restrito de seus seguidores. Isso vai, com a ajuda das redes sociais, obviamente, né, ser ampliado, né, para amplos setores da sociedade brasileira que vão passar, repito, com base no medo da teoria da conspiração elaborada pelo Olavo, a achar realmente que existia uma coisa chamada marxismo cultural e que estava acabando com os valores da sociedade ocidental. É nesse contexto que o olavismo vai ganhar muitos adeptos no Brasil e desembocar, inclusive, numa campanha eleitoral, né, já mais adiante, que vai eleger um presidente que tem como guru o Olavo de Carvalho. Ele apostou no medo, na ignorância ou na fragilidade do brasileiro? Na verdade, Alberes, é o conjunto dessas coisas. É o conjunto dessas coisas. Porque a teoria da conspiração, né, que é o marxismo cultural, aliás, o marxismo cultural é um aspecto dessa teoria da conspiração, ela justamente mobiliza o medo das pessoas. Né? Ela justamente faz com que boa parte da sociedade brasileira, e vale lembrar que nós somos um país, né, os dados do IBGE mostram isso, nós somos um país de maioria religiosa, de maioria cristã e de maioria católica. Né? Agora, mais recentemente, nos últimos 10 anos, com um avanço muito grande de setores de igrejas neopentecostais. Mas nós somos um país fundamentalmente de formação. Então, na verdade, é esse conjunto fragmentado de aspectos dessa teoria da conspiração que, obviamente, por causar pânico nas pessoas, por fazer as pessoas imaginarem que existe um movimento silencioso que visa destruir os alicerces dessa sociedade, porque nós somos uma sociedade fundamentalmente de cultura, de formação cultural religiosa. Então, essa teoria da conspiração, ela ataca justamente os fundamentos da sociedade, causando medo nas pessoas. As pessoas passam a raciocinar como se tudo aquilo que elas aprenderam, tudo aquilo que elas tiveram como formação, né, do ponto de vista existencial, do ponto de vista da relação com os outros na sociedade, tudo aquilo está a perigo em função dessa conspiração comunista para acabar com esses valores na sociedade. Então, esse medo das pessoas leva, obviamente, provoca a ignorância, né? Porque o medo, diferentemente da curiosidade, não leva você a refletir, leva você, no máximo, a reagir. Né? E reagir, vale lembrar, no sentido mais estrito da palavra.
né? Eu gostaria só de recordar, para a gente ter uma ideia de o quanto essas ideias elas são perigosas, eu gostaria só de recordar que no dia 22 de julho, né? Acho que julho de 2011, o massacre ocorrido em Oslo, na Noruega, né? Um atirador colocou primeiro uma bomba num prédio público, depois matou a tiros mais de 70 pessoas. Quando ele é preso, ele apresenta um manuscrito que ele havia deixado em caso de morte, em caso de assassinato dele, e que ele diz lá que fez aquilo para defender a sociedade europeia, defender os valores da civilização judaico-cristã contra o marxismo cultural. Né? Então vejam que é uma ideia que mobiliza o medo. E o medo, quando ele é mobilizado, ninguém fica com medo e vai refletir, vai estudar, vai pensar. Você fica com medo, você reage àquele inimigo. Então, é um conjunto dessas coisas. Obviamente também que, pelo fato de a gente ter uma situação educacional no Brasil de muita carência, de muita falta de leitura, obviamente que essas teorias da conspiração elas tendem a atingir um número muito maior de pessoas em função dessa fragilidade da formação cultural e intelectual de boa parte da sociedade brasileira, evidentemente. Certo. Ô Fred, quando você menciona que isso é uma reação do medo, quando a gente fala que o medo faz parte de toda essa problemática, a gente não estaria também dizendo que essas pessoas que aceitaram essas ideias, elas são vítimas, ao invés de terem uma certa cumplicidade também? É muito interessante essa questão, Alberes, porque vítimas até um certo ponto. Por que é que eu digo vítimas até um certo ponto? Porque o método utilizado pelo Olavo de Carvalho, o método, né? Se você lê os textos do Olavo de Carvalho, você assiste os vídeos do Olavo de Carvalho, se você ouve as palestras, etc., fica muito claro que ele tem um método. Ele tem um método de exposição das ideias dele. E o método dele pressupõe a ignorância do interlocutor. O Olavo ele desenvolve um método de disposição das suas ideias que pressupõe o erro de quem discorda dele. Né? Eu vou dar um exemplo aqui mais para o pessoal entender melhor. Existe uma teoria da conspiração para o comunismo dominar o mundo. Essa teoria, ela é silenciosa. Essa conspiração comunista, ela é silenciosa. Talvez você pense como um comunista e nem se dê conta disso. O Olavo diz isso. A conspiração comunista, ela é tão silenciosa, ela é tão perigosa, que você vira comunista sem nem saber. Aí, quando você discorda da tese do Olavo, ele replica da seguinte maneira. Olha aí, tá vendo? O fato de você discordar de mim prova que você não percebeu que a conspiração está em curso. Isso prova que ela é silenciosa, ou seja, prova que ela existe. Quer dizer, quando você discorda da tese do Olavo de Carvalho, é como se você estivesse confirmando essa tese, pelo fato de você discordar. Ou seja, é um método que põe o indivíduo que ouve essa tese na figura de alguém que não pode discordar do Olavo de Carvalho, correndo o risco de ser taxado de já ter virado comunista. Ou seja, a manipulação das ideias, aquilo que o William Lind fazia nos Estados Unidos, a manipulação da ideia, o conceito falso, a citação retirada de contexto, a tradução errada de propósito. Veja, isso chega num público, Alberes, que não teve acesso a esse tipo de leitura. Então, eles acabam replicando mecanicamente aquilo que o Olavo diz, tal qual. Eu falo de vítimas, entre aspas, nesse sentido, de que há todo um procedimento metodológico de manipulação para que as pessoas repitam o que ele está dizendo sem questioná-lo. Né? Por exemplo, se você vê alguns depoimentos de ex-alunos
ex-alunos do Olavo de Carvalho, do curso que ele ministra pela internet, alguns ex-alunos dizem textualmente, olha, a gente se sentia com receio de debater, de discordar, porque a gente era quem ousava discordar, mesmo que de maneira tranquila, elegante, era hostilizado, era chamado de comunista. Ou seja, é um tipo de retórica produzida para não ser questionada. Né? Daí, outro indício é que essas ideias, o espaço onde essas ideias foram mais difundidas é no espaço virtual, no espaço das redes sociais, onde você pode abrir mão do contraditório. Se você posta alguma coisa, você replica uma ideia do Olavo de Carvalho e alguém vai lá e faz um comentário, simplesmente você exclui, né? O Olavo de Carvalho ele já foi chamado, ele já foi desafiado, convidado para debates públicos, né, no espaço acadêmico, e ele não foi. Ele não foi porque o debate no espaço público pressupõe o contraditório. Né? Então, ele se esconde, ele e seus seguidores se escondem no ambiente das redes sociais, porque nesse ambiente você pode excluir o contraditório. Né? Então, é nesse sentido que eu falo, entre aspas, até certo ponto essas pessoas são vítimas, porque elas são levadas, elas são induzidas a pensar a partir de um raciocínio falacioso, cheio de manipulações. É nesse sentido que eu falo que até certo ponto são vítimas. Só bastava, Alberes, um seguidor do Olavo de Carvalho fazer o seguinte exercício. Ele ir verificar pessoalmente, ele lê aquele texto que o Olavo está criticando. Né? Como eu falei lá na introdução, se o seguidor do Olavo, ele pega o texto, por exemplo, do Marcuse, do Herbert Marcuse, e vai lá no capítulo que o Marcuse trata da questão da população marginalizada, e ele pega a fala do Olavo e compara com o que o Marcuse está dizendo, ele vai constatar que o Olavo mentiu, que o Olavo manipulou, que o Olavo falsificou citações do Marcuse. Mas, como eu disse anteriormente, a estratégia narrativa do Olavo desencoraja que o seu seguidor verifique ele próprio os textos que o Olavo critica. Então, essa é uma estratégia muito inteligente de manter as pessoas num estado de ignorância, de que elas não possam refutar, criticar ou mesmo debater com o Olavo de Carvalho, porque ele desencoraja as pessoas de elas próprias terem acesso aos textos que ele critica. É nesse ponto aí aonde nasce a cumplicidade. Parte de uma situação de vítima, porque se sente completamente abafado, mas a partir do momento em que você fica nessa condição de apenas receber, aí você se torna cúmplice. Ou você se torna cúmplice por medo, ou você se torna cúmplice por aceitar verdades fáceis de serem engolidas. Mas aí, Fred, a gente entrando aqui dentro da nossa reta final, de fato mesmo, o tempo passa rápido porque é uma temática que chama muita atenção e são muitos dados e elementos que não só você, mas que os outros convidados também trouxeram, e aí o tempo acaba voando. Então, quais os pontos de combate a essa premissa tosca, louca do Olavo de Carvalho? Evidentemente que a busca da fonte, a busca de uma leitura mais aguçada, a busca de uma leitura com mais critério, já resolveria essa situação. Mas nós estamos falando, e aí retomando a sua fala, de um país ainda que tem um nível de educação ainda muito ínfimo, principalmente o acesso à leitura, e aqueles que têm acesso, nós temos um número de leitores ainda também muito pequeno, então isso se torna cada vez mais um ponto mais difícil de combater todo esse imaginário mitológico de teoria da conspiração envolvendo esse ponto do marxismo cultural. Mas o que é que a gente pode deixar aqui, né, para todos, como sendo formas e elementos de combate a essa insanidade que ganhou parte do Brasil, que ganhou parte, né, do Brasil
E aqueles que seguem, que escutam, que não refutam, agem de uma forma tão feroz que até você tem receio de estabelecer um debate mais crítico com essa galera. Olha, Pérez, em primeiro lugar, eu penso que já a elaboração dessa série de vídeos é a demonstração de uma mudança dos setores democráticos, populares, em relação a como se percebe o mal causado pelas teorias da teoria da conspiração elaborada pelo Olavo de Carvalho. Até certo tempo, tratava-se o Olavo de Carvalho como tema de chacota. Aquele maluco, astrólogo, é um idiota, ignorante, etc. E esse tipo de perspectiva sobre o Olavo mostrou-se absolutamente equivocado. Só o fato da gente estar fazendo um debate sério das raízes, das influências, da estratégia narrativa, metodológica, filosófica do Olavo, já é um passo, já é o primeiro passo para se fazer esse combate. Porque é preciso que as pessoas percebam que por trás daquela retórica agressiva, por trás de tantos palavrões, por trás daquelas ideias aparentemente sem nexo e um tanto quanto malucas, por trás disso tudo, há algo muito sério. Na verdade, o Olavo, ele é um representante daquilo que eu digo, do ponto de vista dos seus valores, daquilo que ele defende para a sociedade. O Olavo é um representante daquilo que historicamente a gente chamou dos tradicionalistas, né? Ou seja, aqueles grupos sociais que, a partir do advento, né, e da consolidação da Revolução Francesa de 1789, passaram a desenvolver a ideia de que o fato histórico Revolução Francesa significava o início de um processo de decadência da civilização ocidental. A ideia de república, a ideia de democracia, o Estado laico, né? Ou seja, a separação entre religião e política, a ciência moderna, a chamada escola tradicionalista é uma negação teórica, filosófica, política de todos os ganhos da modernidade. Isso é muito sério. O que é que eu estou querendo dizer com isso? E para constatar isso, é só você ir lá na obra do Olavo de Carvalho e observar as diversas vezes em que ele cita literalmente, que ele reformula a tese do René Guénon, um dos grandes representantes do tradicionalismo, né? De negação da modernidade. Quando o Olavo de Carvalho, Alberes, ele está defendendo lá o terraplanismo, ele não está fazendo aquilo porque ele seja idiota, porque ele sabe que a Terra não é plana. Mas ao disseminar a ideia, né, do terraplanismo, o que ele está querendo fazer, na verdade, é algo que os tradicionalistas já faziam desde a Revolução Francesa, é querer desacreditar a ciência moderna, a física moderna. Ele chega a pôr em questão a teoria da relatividade, né, sem base científica nenhuma, obviamente, né, apenas com frases desconexas, mas ele tenta desacreditar a ciência moderna. Ou seja, por trás dessa aparente loucura, neurose, etc., está esse perigo, né, de uma ideia que questiona os alicerces da modernidade. Repito, a democracia, a república, o Estado laico. Então, quando as pessoas perceberem, né, que o Olavo não é louco coisa nenhuma, que o Olavo não é neurótico coisa nenhuma, que o Olavo é um representante desse tradicionalismo que nega os ganhos da modernidade a partir da Revolução Francesa, as pessoas irão perceber o risco que essas ideias fazem para a sociedade. Esse é o primeiro passo para que isso seja combatido. Obviamente, né, que é preciso que a gente conheça
de maneira aprofundada as ideias do Olavo, né? É uma tarefa muito difícil, mas é preciso você conhecer você conhecer o inimigo, você conhecer aquela pessoa que você vai abrir um enfrentamento teórico, político, etc. Então, esse é o primeiro passo, né? O maior de todos, é entender o que está por trás disso tudo, né? Que é algo muito sério, né? Repito, é uma negação dos pilares que sustentam a modernidade a partir da Revolução Francesa. Excelente, Fred, excelente. O nosso tempo ele já está aqui se esgotando, então a gente faz agora, deixa um tempo para você fazer as suas considerações finais a partir de um ponto aqui que eu vou colocar também. Faço essa colocação, você faz as suas observações e faz as considerações finais. Diante desse cenário que nós estamos hoje, Fred, diante desse contexto, diante desse avanço, você chega a temer que isso possa ser algo mais duradouro? Olha, Alberto, essa pergunta, para nós historiadores, a pergunta contrafactual, a pergunta do que virá, é muito difícil da gente responder. Mas certamente, dado o nível de divulgação dessas ideias, dado o nível de aceitação dessas ideias, por boa parte da população, dado que essas ideias elas ganharam um motor eleitoral, inclusive, né, que é a figura do Bolsonaro e outros. A gente só pode imaginar que, se não houver um movimento na contramão disso, se não houver um grande movimento na sociedade brasileira que, de alguma maneira, retome os pilares da modernidade, a democracia, a ciência moderna, o Estado laico, se não houver um grande movimento que retome, por exemplo, no caso do Brasil especificamente, as conquistas da Constituição de 1988, se não houver um movimento nessa direção, a gente fica muito temeroso de olhar para as próximas gerações e tentar visualizar de alguma maneira o mal que essas ideias podem causar nas futuras gerações. Agora, obviamente, como a história é o reino das possibilidades, né? Tudo que virá permanece em aberto. Então, a história é isso. A história, as possibilidades são incertas. A gente pode, a partir das evidências do presente, conjecturar sobre as situações vindouras, mas tudo muito precário, tudo muito incerto. Mas, sem dúvida, eu repito, se a sociedade brasileira não desenvolver um movimento que vá na contramão disso, a gente visualiza uma situação muito difícil para as próximas gerações, né? Dado que a gente levou muito tempo para construir minimamente os valores que nós nos embasamos hoje. Então, é preciso que as pessoas pensem com bastante cautela, com bastante cuidado nesse tipo de ideia e no mal que elas podem causar. Mas é justamente isso. A minha pergunta foi quase que uma retórica, já prevendo e sabendo um pouco da resposta. Evidentemente que não temos o poder e não vamos ousar de trazer um debate acerca do que pode acontecer lá na frente. Mas diante do cenário que nós temos hoje, as perspectivas nos levam a ter determinadas posições. Né, Fred? Então, eu agradeço a você por ter contribuído por essa série, né, que nós estamos fazendo uma série que não só a sua contribuição, com a contribuição dos outros que estão aqui também, levantando esse debate, e assim como você trazendo assim elementos concretos de toda uma contradição que permeia a mentalidade e o pensamento do Olavo de Carvalho. Então, cada vez mais fica muito claro o aspecto de contradição e de teoria de conspiração que é pregado. E a contribuição que nós damos é justamente tentar ampliarmos esse debate dentro de um espaço das redes sociais,
que pode, assim, ganhar proporções que nós não imaginamos. Então, a partir do momento em que a gente se propõe a fazer algo correto, trazer pessoas especializadas para debater um tema, trazendo elementos sérios e levando em consideração que aqueles que podem nos ouvir, nos assistir, vão também refletir sobre esse ponto, as coisas elas podem começarem a tomar outro rumo, Fred. Então, agradeço a você de coração por ter feito essa contribuição. Agradeço a você que assistiu até agora o vídeo, que não é inscrito, que se inscreva, que acompanhe o canal, porque debates como esses, assim, a tendência é que nós possamos realizar muitos e muitos mais debates que tragam essa perspectiva séria. Porque dentro desse campo, viu, Fred? Dentro desse campo, principalmente no YouTube, há um mundo de vaidades muito grande. Vaidades por um clique, por uma inscrição. E aí trata-se perdendo, e muita gente acaba perdendo esse espaço para debates sensacionalistas, simplesmente para gerar visualizações. Mas o nosso trabalho parte de outra perspectiva e tenha certeza que você contribuiu muito com o debate e os elementos que você postou aqui é algo fundamental para a gente começar a criar uma contracorrente desse pensamento tosco que infelizmente virou hegemonia. Então agradeço a você, Fred, e a todos que assistiram o nosso vídeo, a nossa série, e nos encontraremos, pessoal, no nosso próximo vídeo. Valeu!